Plano de aposentadoria. Será que isso funciona para você que está assistindo aí o vídeo? Certamente é um assunto que você deveria ficar mais atento. Você deve estar acompanhando o noticiário, se viu aí mais um escândalo no INSS envolvendo corrupção, roubalheira nesse nosso país de aposentados e pensionistas, já ultrapassando a casa aí de 6 bilhões de reais, né, de desvios de forma ilegal de aposentados e pensionistas. E aí você, empresário, empresária, que tem o seu próprio negócio, que cuida aí no dia a dia para ter uma renda no futuro, para ter algo que cresça muito mais, deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso, Oswald? Para que você está falando de INSS aqui? Estou falando porque você pode ser um empresário, inclusive, que saiu do CLT em algum momento para montar o seu próprio negócio. E aí você contribuiu, né, ao INSS na época que você era CLT. E você deve já ter feito cálculos aí para ver se consegue se aposentar também pelo INSS. Mas vem a questão, será que vale a pena? Por que eu não posso investir de repente numa previdência privada? E eu vou te dar 3 motivos aqui nesse vídeo para você repensar essa questão e colocar parte do seu patrimônio sim em previdência privada, tá? 3 motivos, inclusive um dos motivos aqui é correlacionado diretamente ao seu negócio. A gente vai falar também de sucessão patrimonial. Então segue aqui no vídeo. Se você ainda não me acompanha nesse canal, já passa aqui a acompanhar e faz o seguinte, ao longo do vídeo, fez sentido a nossa conversa, e compartilha esse vídeo com alguém para que entenda melhor a necessidade aí da previdência privada numa composição de carteira de bens, de patrimônio, tá bom? Então, sem mais blá blá blá, vamos embora para o vídeo falar um pouquinho aí sobre previdência privada e 3 benefícios para você investir nesse tipo de ferramenta. Bora comigo! Primeiro de tudo, é importante você entender uma coisa. A previdência privada evoluiu, tá? Então a gente está falando aqui de boas gestoras que a gente tem no Brasil hoje, gestoras que movimentam bilhões, né, de patrimônio através de bons fundos, tá? A gente tem fundos de renda fixa atrelados à inflação, fundos de renda fixa atrelados à CDI, fundos de renda fixa com crédito privado misto ali dentro, e tem também, inclusive, fundos de previdência de ações, tá? Então, algumas pessoas acabam colocando parte do patrimônio em uma previdência que está com uma estratégia de ações ali dentro. E por que a pessoa faria isso e não compraria ações separado fora da Previdência? Porque a gente tem um benefício fiscal tributário. E esse é o primeiro ponto aqui que eu vou trazer para você repensar, que é justamente o benefício tributário de se investir na Previdência privada. Beleza? Então vamos lá. Quando você escolhe investir em previdência privada, você vai ter 2 caminhos, tá? 2 tipos de fundos. Você tem o PGBL e o VGBL. Qual é a diferença, Oswald? O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é uma forma de você investir que te traz um benefício tributário hoje, tá? Não é nem no futuro, é hoje. Cada vez que você for fazer a sua declaração anual, se você estiver investindo numa previdência privada do modo PGBL, com P de pato, você vai poder descontar na sua declaração anual até 12% de tudo que você tem que pagar ali de renda bruta no seu imposto de renda. Então esse é um benefício que você vai poder ter todos os anos. Você preencheu a sua declaração de imposto de renda na pessoa física, você vai ter a possibilidade de descontar 12% daquilo que você tem a pagar de imposto. Então, eu acho que só por aí você já deveria repensar isso como uma estratégia financeira para o teu patrimônio, né? Então, você aí que tem o seu negócio, você sabe que você investe no seu negócio para em algum momento esse negócio aí, essa PJ, distribuir lucros, distribuir dividendos para a física, né? Para você, para os seus sócios. E na hora que você distribuir isso para a física, você vai ter que colocar isso na sua declaração da pessoa física anual. Óbvio! Então, por que não pagar menos imposto todos os anos através do PGBL? Repense sobre isso, tá? Segundo benefício ainda tributário aqui, olhando para o longo prazo.
como que a gente consegue trazer ainda um benefício a mais? Eu citei aqui os fundos de previdência de ações, mas por que investiria nisso? Porque quando a gente fala de uma tabela regressiva, tá, de impostos, quando você investe numa previdência privada, você tem a possibilidade de, após 10 anos que tenha dinheiro investido naquela previdência, pagar o menor imposto de renda em investimentos no Brasil. Veja bem, o menor imposto de renda em investimentos no Brasil. Investimentos, óbvio, que tem imposto de renda, né? E aí a gente está falando de uma alíquota de 10%. Imagina você investir em ações e deixar um dinheiro aplicado ao longo de 10 anos dentro de um bom fundo de previdência e lá na frente você pagar sobre todo o lucro que foi gerado, sobre todo o patrimônio que cresceu dentro dessa previdência, um IR de apenas 10%. Eu acho que por aí só eu já te trouxe 2 benefícios interessantes para você avaliar aí, trazendo o dinheiro do seu negócio para a pessoa física, beleza? Dito isso, né, a questão tributária por si só já é talvez o ponto mais interessante aqui. Vamos falar do segundo ponto que você deveria pensar em ter previdência privada aí no seu leque de investimentos, tá? Bom, o segundo ponto é o maior controle, né? Quando você tem o dinheiro ali no INSS, que em algum momento você pode ter passado, como eu falei, pelo mundo aí da carteira assinada, né, do CLT, você não tem o menor controle de quanto que está rendendo esse teu dinheiro, se vai vir um outro governo e vai mudar a regra, quanto que você vai de fato receber após você pagar durante 20, 30, 40 anos ao INSS, quanto que você vai ter de recebimento lá na frente. Você não tem esse controle. Quando você investe na previdência privada, você está acumulando em um fundo ou mais de um fundo, uma carteira de previdência, pode ter mais de um fundo, né, que compõe uma previdência. Você está acumulando um patrimônio para você e para a tua família. E você tem total controle de quanto aquilo está rendendo, de qual é a estratégia que faz sentido para você. E esse patrimônio vai ficar para a tua família. No INSS você não tem essa condição, apenas caso você tenha, né, aí um regime de casamento, de comunhão de bens. Sim, a sua mulher pode ter ali o benefício de receber a aposentadoria e tudo mais. Porém, a gente está falando de um benefício muito maior aqui, que é de você ter total controle do dinheiro que você está investindo ao longo de 20, 30 anos. E aí você vai ter esse patrimônio lá na frente disponível para a sua família, para as pessoas que você colocou como dependentes dentro da Previdência. Então, inclusive, você tem um benefício da portabilidade ilimitada. Se eu tenho um celular, esse aqui, por exemplo, é um celular meu de uma operadora. Se eu quiser levar o meu número para outra operadora, eu posso levar, eu faço a portabilidade do meu número de celular para uma outra operadora. A mesma coisa com a previdência privada. Diferente do INSS, você não pode escolher, eu quero o fundo A, quero o fundo B, quero levar daqui para lá. Simplesmente isso fica num fundo coletivo, né? E quando a gente fala de previdência privada, você tem sempre a premissa de fazer a portabilidade do dinheiro que está no fundo para outro. Com detalhe, você não tem custo para fazer essa portabilidade, você não tem qualquer alteração no tempo de contribuição que já foi feito, não tem mudança de alíquota, não tem nenhuma taxa, beleza? Então a portabilidade é outro benefício e esse maior controle do dinheiro. E agora chegamos ao terceiro ponto que eu gostaria que você, empresário e empresária, repensasse enquanto sucessão patrimonial. Sim, a previdência privada é uma das ferramentas financeiras que a gente utiliza para ajudar numa sucessão patrimonial mais barata, de forma planejada, tá? Então, geralmente a gente vai falar sobre seguro e vai falar sobre previdência privada. Ambos são complementares, uma sucessão patrimonial, e aí envolve a sua empresa, porque se você tem filhos ou terá filhos em algum momento, eles terão direito a, inclusive, a participação no negócio que você construiu, né? E se você tiver sócios aí no teu negócio, isso pode ter que entrar aí até numa briga judicial, num espólio, né, de participação dentro do teu negócio. Então, por que não planejar essa parte da sucessão, de repente, aí da sua empresa, deixando já aplicado para longo prazo, né? Um dinheiro que vai estar rendendo, que vai estar multiplicando, já com o nome dos seus filhos ali na Previdência, que vão receber parte desse patrimônio. E aí a gente tem as vantagens que eu já coloquei nos outros pontos aqui, e inclusive essa da sucessão patrimonial.
você pagará menos imposto para os seus filhos terem acesso a esse dinheiro, não cairá no inventário, numa briga judicial, essa previdência. Esse dinheiro vai poder ser utilizado de maneira mais barata, inclusive para cobrir essa sucessão patrimonial no teu negócio, na tua empresa. Se você acha ainda que não faz sentido investir em previdência privada, repense após eu ter colocado esses pontos aqui para você nesse vídeo, tá? Então, tentei resumir um pouquinho o universo da previdência privada. É óbvio que tem outros detalhes, outras vantagens, inclusive, da previdência privada. Porém, eu queria conectar um pouquinho mais isso ao teu universo empreendedor, ao teu universo de dono de um negócio aí. Por favor, repense, tá? É uma maneira de proteger o seu negócio, a sua PJ também. Então, obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui e fez sentido algo que eu falei aqui, dá aquele joinha, curte se você não curtiu, compartilha esse vídeo aí nos grupos aí de WhatsApp da tua família, dos teus amigos, da galera do trabalho, para que a gente possa alcançar um número cada vez maior de investidores nesse universo aqui, traduzindo essa langa de... Que frase é essa? Para que a gente possa atingir o máximo possível de investidores nesse universo, inclusive para que eles entendam como que a previdência privada pode ser uma excelente ferramenta aí de investimento. Beleza? Obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e repense esse ponto.